Da Primeira Guerra Mundial aos dias de hoje, o caça tem dominado as batalhas aéreas. Em apenas um século, a tecnologia da aviação evoluiu de aviões biplanos de madeira a jatos supersônicos invisíveis. Agora, os 10 melhores vai testar, avaliar e classificar os mais temíveis caças da história militar. Os 10 melhores caças. No século passado, uma série de aviões foi projetada e construída para lutar nos céus. Mas agora, baseados na opinião de especialistas, pesquisas de público e comparações técnicas, nós fizemos uma matriz de 5 pontos que vai classificar os 10 melhores caças de todos os tempos. Quando ninguém podia prever o fim da Guerra Fria, o poder militar americano pediu um caça que substituísse os seus impressionantes F-15 e F-16 e que fosse capaz de derrotar qualquer caça soviético. $20 anos e 37 bilhões de dólares depois, esse avião aparece na 10ª posição de nossa lista. O FA-22 Raptor. Fabricante Lockheed Martin. Motor PW-100 da Pratt & Whitney. Velocidade máxima 2.5 Mach. Armamento, um canhão de 20 mm. 6 mísseis AMRAAM e 2 mísseis AIM-9 Sidewinder. Apesar de seu alto custo, com cada aeronave saindo por $200 milhões, a previsão era de que o caça fosse a máquina mais letal já fabricada. Num mundo ideal, onde outras prioridades de gastos das Forças Armadas não existissem, talvez o F-22 seria comprado só para decoração. É uma obra de arte, é lindo. Mas a aparência mortífera do Raptor acompanha sua capacidade destruidora. Ao ser testado contra o F-15, o design localizar, atirar e matar, com precisão do F-22, deu aos seus pilotos supremacia total na performance em combate. Ele superava o F-15 em números sem precedentes, como 2 contra 8, 2 contra 10, 2 contra 12 e até mesmo contra 16, e sem errar o alvo. Capaz de atirar mísseis em turnos menores e girar, o Raptor parece uma máquina letal de combate. Mas por que ele não está no topo da nossa lista dos 10 melhores de todos os tempos? Quando você projeta um avião para ser rápido, para ter aquele radar, aquele tipo de míssil e tudo mais, sem um objetivo específico, ele vira um problema. O F-22 vai mais rápido do que o necessário. É mais invisível do que precisa ser. E é maior do que precisa ser. Ele vem com todo tipo de armas, o que é muito importante se você liga para as aparências. Mas no mundo real, quando você já tem uma boa aeronave, como o F-15 ou o F-16, por que você vai desperdiçar dinheiro, bastante dinheiro, no F-22, se você poderia estar fazendo novos e melhores F-15 e F-16? A resposta é porque a tecnologia precisa continuar a se desenvolver. Pelo fato de ser quase invisível aos radares e carregar um incrível armamento, o F-22 Raptor, da 4ª geração de caças americanos, conseguiu uma nota ótima nos quesitos de inovação e fator medo. Mas a aeronave é muito prejudicada pelo seu custo de produção astronômico e pelo fato de ter que atingir, de alguma forma, os recordes de combate do F-15 e F-16. Então, nos quesitos capacidade de destruição, taxa de produção e alcance de atuação, o Raptor não recebe nada, deixando-o com a 10ª posição da nossa lista. O próximo é um avião a jato que pode ir onde nenhum outro caça já esteve antes.
Nascido do medo da Guerra Fria que as bases aéreas da OTAN fossem destruídas na primeira onda de ataques da União Soviética, o avião foi projetado com habilidades únicas. Capaz de decolar e pousar quase em qualquer lugar, esse respeitável jato pula literalmente o Raptor e fica na 9ª posição. O Sea Harrier FA-2. Fabricante British Aerospace. Motor Pegasus Match 106 Turbofan da Rolls-Royce. Diâmetro da asa 7,6 metros. Velocidade máxima 1.184 km por hora. Comprimento 14 metros. Armamento: 2 canhões de 30 mm Aden, mais 2 AMRAAM e 4 mísseis Sidewinders. 2 Harpoons ou mísseis antinavios. O Harrier da British é uma aeronave muito romântica. Ela vai para cima, para baixo, ela dança. Ela acaba instigando sua imaginação, porque faz coisas que na sua cabeça uma aeronave não seria capaz de fazer. Mas o sucesso do Harrier é tudo menos imaginário. Durante cerca de 5 anos, entre o fim dos anos 90 e o início do século XXI, por mais que a Europa tivesse as melhores aeronaves em termos de visibilidade, poder de fogo e das condições climáticas, nada se comparou a ele. O Harrier é o único avião a jato com pouso e decolagem verticais. Movido por um único motor, sua decolagem vertical é criada ao canalizar a exaustão do motor para baixo através de 4 bocais. Essa habilidade única se mostrou decisiva em 1982. Com apenas pequenos porta-aviões disponíveis, o Harrier foi o único avião capaz de defender a força-tarefa britânica, enviada para libertar as Ilhas Falklands. Não há dúvida que o Harrier foi decisivo para ganhar a guerra nas Falklands. Ele certamente limitou a capacidade da Força Aérea Argentina de forçar ataques que partiam de suas bases no litoral. Lembrando que havia um britânico para cada 10 argentinos, e lembrando que a operação era a 8.000 quilômetros de casa. O que colocou o Harrier na lista foram os pilotos britânicos. A FAR sempre teve os melhores pilotos. Nas Falklands, os pilotos eram muito melhores. Os argentinos nem sabiam virar direito quando estavam sendo atacados. Apelidado de La Muerte Negra ou Morte Negra pelos pilotos argentinos, o cinzento Sea Harrier contabilizou 23 mortes confirmadas contra nenhuma perda em combate, responsável por quase 80% das perdas aéreas argentinas no conflito. Nada mal para um avião subsônico. Mas o Harrier tem seus problemas. Ele tem asas bem curtas por necessidade, para que possa voar verticalmente, decolar verticalmente. Esse é um ponto negativo em um avião. Você não consegue fazer um bom caça que decole verticalmente, porque você economiza no peso e encolhe tanto suas asas que fica difícil competir com os outros aviões. Ele não tem a velocidade, a rapidez. Ele não é tão capaz de carregar grandes quantidades de armas, mas é uma máquina de combate comprovada. Na verdade, o Harrier é tão eficiente que a Marinha Americana o adotou e eles usam o Harrier AV-8B2 até hoje. A versão americana do Harrier é feita para parecer mais fina e mais sexy do que a versão britânica. E foi quase como se os projetistas americanos dissessem: tudo bem, nós o aceitamos da Marinha, mas nós queremos um bico maior na frente e uma grande ponta no bico. Os Sea Harrier participaram da Guerra do Golfo e, mais recentemente, o Harrier foi empregado na libertação do Iraque, com a função de atacar em terra. Acho que não há dúvidas que o Sea Harrier se destaca como aeronave, não por ser veloz, não por ser ágil, mas pelo seu recorde comprovado de rastreamento. Nada chegou próximo dele durante 5 anos. Com sua invencível habilidade de manobrar e parar no ar e surgir em locais inesperados, o Harrier ganha uma alta taxa de fator medo. Seu desenho único e simples para produzir pressão de ar ajuda na pontuação.
Apesar de atingir uma alta capacidade de destruição nas Falklands, a pouca velocidade do jato torna vulnerável ao fogo antiaéreo, o que reduz seu placar geral. Como o avião foi usado em linhas de frente de operações, ele ainda assim ganha um respeitável 9º lugar em nosso time dos 10+. Em 8º lugar está a máquina mais antiga de nossa lista. E ela sintetiza o que os aviões de guerra fazem, o mano a mano. Uma vez que você entra, ela se torna uma máquina mortífera. E é para isso que os pilotos brigam, para ser o cara mais mortal nos céus. Fazendo fama só pelo fato de ter sido o caça que derrubou o Barão Vermelho, esse avião foi o ponto de referência pelo qual todos os futuros caças seriam julgados. O Sopwith Camel. Fabricante e companhia de aviação Sopwith. Motor de rotação Clerget. Diâmetro da asa 8,5 metros. Velocidade máxima 180 km por hora. Comprimento 5,50 metros. Armamento 2 metralhadoras Vickers de 303 calibres. A Primeira Guerra Mundial viu o nascimento do avião como uma arma de guerra. Num curto período de alguns anos, os aviões militares evoluíram de concepções básicas para tornarem-se máquinas de matar, revolucionando assim os equipamentos de guerra. O melhor e mais reconhecido desses projetos foi o lendário Sopwith Camel. A fuselagem era feita de lona esticada por uma moldura de madeira e fios, fazendo o Camel ser incrivelmente pequeno e pesar pouco. Entretanto, ele representou o máximo em projetos de caças daquela época. Para mim, o Sopwith Camel é o avião de guerra revelação da Primeira Guerra Mundial. Não só porque era construído em grandes proporções, não só porque era usado por tantos ases, mas muito mais pelo jeito como ele conduziu a guerra. Era uma aeronave muito temida. O Camel ganhou esse nome em comum devido às corcovas do capô que cobriam as 2 metralhadoras Vickers, que eram sincronizadas para atirar através da hélice, uma característica do projeto que se tornou básica nos aviões britânicos por quase 20 anos. Analisando o Camel, ele é excelente em todos os sentidos, exceto em uma coisa: é um avião muito difícil de pilotar. Porque os cilindros de suas hélices giravam na frente dos seus eixos. O Camel era muito instável. O problema daquele enorme motor de rotação é que não importa o que você fizesse, ele estaria sempre balançando e tentando jogar você pelo céu, podendo colocá-lo em uma espiral irreversível. Voar em um Camel era como um tiro no escuro. Ele sempre vai querer tirar você do controle. Isso quer dizer que se você consegue segurá-lo e fazer com que te obedeça, ele é bastante manobrável. Mas o preço das manobras foi alto. O tecido e a madeira pouco protegidos faziam que o Camel pegasse fogo facilmente. Na verdade, a média de expectativa de vida de um piloto de Camel na Primeira Guerra Mundial era de pouco mais de 2 semanas. Haviam tantos pilotos de Camel mortos pelo seu avião como mortos pelo inimigo. Ele era muito perigoso, mas você podia fazê-lo trabalhar para você. Levando o crédito de ter destruído pelo menos 1.200 aviões inimigos, o Sopwith Camel merece ser chamado de um dos melhores caças de todos os tempos. Sua pontuação sólida e espetacular, além da marca, garante seu 8º lugar na lista dos maiores caças de todos os tempos. Saindo de uma guerra mundial para outra está uma aeronave que marca o começo do fim dos aviões com motores à hélice. Representando um salto quântico no projeto de aviação, poucos aviões podem ter tido tanto impacto na aviação quanto o que foi colocado no 7º lugar da nossa lista. O ME-262. Fabricante Messerschmitt. Motor 2 Junkers Juno 004. Diâmetro da asa 12 metros. Velocidade máxima 869 km por hora. Comprimento 10,3 metros. Armamento 4 canhões Mark 108 de 30 mm.
Certamente foi a mais avançada aeronave da época. O projeto devastador da ME-262 mudou a aparência dos equipamentos aéreos modernos. Se você olhar para ele, é um avião divisor de época. É o primeiro jato de guerra em operação. Teoricamente, é um avião de desenvoltura excepcional. Não tenho dúvidas de que o ME-262 seria um vencedor na guerra. O 262 tem que estar na lista, porque é o primeiro avião de guerra em operação. E porque ele assustou as tripulações do bombardeiro americano quando eles o viram. E eu preciso dizer que também as tripulações dos outros aviões, que não tinham a menor ideia de como combater esses sem hélice, como foram chamados. Foi assustador, pois todo mundo sabia, você queria ver todos eles, pois aquele que você não via estava atirando em você para derrubá-lo. Para a sorte dos aliados, um número relativamente pequeno de 1.443 aeronaves foram produzidas. De todos eles, estima-se que apenas 300 tenham combatido. As outras foram destruídas em acidentes durante treinamentos ou ataques aliados. Quase impossível de derrotar sua altitude, o 262 também teve seu ponto fraco. Ele era vulnerável na decolagem e no pouso. E essa fraqueza ajuda a manter o avião na posição em que está. Por inovação, o engolidor ganha a pontuação máxima. Como o primeiro de sua espécie, ele inspirou medo e admiração na mesma medida. Então ele também marca, além do placar, no quesito fator medo. Mas por que ser difícil de construí-lo e ter motores notoriamente não confiáveis? A taxa de produção do avião também é baixa. Baixa também é sua pontuação de alcance de atuação, permanecendo ativo por apenas 2 anos. Mesmo assim, o ME-262 vai ficar para sempre nos registros como sendo o primeiro jato de guerra do mundo, uma lenda dos céus. O 7º maior avião de guerra de todos os tempos. A seguir, um avião que possuía toda a graça de uma bailarina, mas um soco poderoso. É o caça mais bonito de todos. Se me fosse permitido ter um avião pendurado no teto do meu quarto quando eu era pequeno, ele seria o Spitfire. O Spitfire da Supermarine. Fabricante Supermarine Trabalhos de Aviação. Motor 1 Merlin V12 pistões da Rolls-Royce. Diâmetro da asa 11 metros. Velocidade máxima 593 km por hora. Comprimento 8,8 metros. Armamento 8 metralhadoras Browning 303. Versão posterior 4 canhões de 20 mm. O Spitfire da Supermarine é um dos caças mais clássicos de todos os tempos. Seu formato único e o inconfundível som de seu motor Merlin da Rolls-Royce será sempre um símbolo da resistência durante a Batalha da Grã-Bretanha no verão de 1940. A Batalha da Grã-Bretanha talvez seja um exemplo clássico da magia do Spitfire. Não há dúvida que a Inglaterra teria perdido a batalha sem o Spitfire, mas o Spitfire não ganhou a batalha. Durante o combate, o Spitfire da FAR derrubou menos aeronaves do que o outro caça na linha de frente, Hawker Hurricane. Mesmo assim, ele ganhou uma formidável capacidade de destruição e uma reputação lendária. O Spitfire é uma aeronave tecnologicamente excelente. Em relação à engenharia, ele tinha toda a tecnologia de ponta. Mas sua produção foi lenta durante a guerra. Eu acho que R.J. Mitchell projetou um avião excepcional. Mas ele projetou o avião como engenheiro, e o avião demorava mais para ser feito do que o Hurricane. Mas no céu, seu desempenho e visual eram bonitos, e ele ficou muito famoso por ser o caça inglês mais refinado da época. Ele tinha um ótimo desempenho, subia bem, virava bem e passava uma boa impressão a seu respeito. Então, além de ser bonito, ele voava bem. Usado em todas as batalhas inglesas na Segunda Guerra Mundial, o Spitfire permanece como símbolo da vitória nos melhores momentos da Inglaterra.
Mas o Spitfire também é conhecido por dar a um piloto talentoso o tiro de sua vida. Em 17 de julho de 1944, no norte da França, um piloto canadense chamado Charles Fox atirou em um carro que levava um chefe da inteligência alemã, colocando o chamado Raposa do Deserto fora de ação. O Spitfire foi produzido por 12 anos e quando sua fabricação parou em 1948, mais de 22 mil aviões haviam sido feitos. Se boa aparência fosse um dos quesitos de classificação, o Spitfire estaria no topo de nossa lista. Sem dúvida, o Spitfire é o avião mais bonito já visto no céu. Sem dúvida, é um ícone dos caças. Mas ele não é tudo isso. Ele não é o melhor caça de todos os tempos. Marcado por sua produção e manutenção difíceis, as taxas de capacidade de destruição do Spitfire, alcance de atuação e fator medo deixam o famoso avião num firme 6º lugar. Realmente o melhor dos ingleses. A seguir, 2 caças da Guerra Fria que ficaram frente a frente nos céus da Coreia. Eu acho que ninguém pode afirmar que um era melhor do que o outro. Os dois eram surpreendentes. Nossa matriz não conseguiu separá-los. Então divide com outra o 4º lugar, uma aeronave que se tornou uma lenda do poder aéreo soviético. Você não pode ter um dos 10 melhores sem homenagear os projetistas russos, especialmente os do estúdios Mikoyan. O MiG-15. Fabricante Estúdio de Design Mikoyan Gurevich. Motor 1VK1 turbojato da Klimov. Diâmetro da asa 10 metros. Velocidade máxima 1.075 km por hora. Comprimento 10,6 metros. Armamento um canhão de 37 mm. 2 canhões de 23 mm. Depois da Segunda Guerra Mundial, dos dois lados da cortina de ferro, os projetistas das aeronaves americanas e soviéticas criaram modelos de aviões que incorporavam tecnologia a jato, inovação surgida com o Me-262. Os soviéticos usaram uma combinação da genialidade com a avançada tecnologia de aviação europeia para criar uma das aeronaves mais temidas da época. Construídos sob grande sigilo, as asas de 15 e 35 graus do MiG, sua fuselagem pré-fabricada e suas linhas leves deram à aeronave uma performance excepcional. E quando a Coreia do Norte comunista invadiu a do Sul, em junho de 1950, o MiG construído pelos soviéticos entrou em combate pela primeira vez, causando um grande choque à Força Aérea Americana. Sem dúvida, em termos de fator medo, por um certo tempo, os americanos lá na Coreia do Norte ficaram abismados com o jato que eles não sabiam que existia. As perdas para os MiGs atingiram um nível tão alto que a Força Aérea Americana foi forçada a parar todos os bombardeios diurnos e programar os ataques protegidos pela escuridão. Os americanos precisavam parar os MiGs e rápido. Desesperados para ficar em pé de igualdade no céu sobre o paralelo 38, os americanos fizeram o jato que divide a 4ª posição com o MiG. O F-86 Sabre. Fabricante North American. Motor 1J47 da General Electric. Comprimento 11,2 metros. Velocidade máxima 1.102 km por hora. Diâmetro da asa 10,6 metros. Armamento 6 metralhadoras calibre 50 e 8 foguetes de 1,5 metro. Eu voei em todos os caças modernos, eu voei em todos os caças da Segunda Guerra Mundial, mas eu nunca estive em um que fosse tão natural e tão equilibrado e bem comportado. Ele não tem defeitos. O F-86 é um acidente muito feliz. Quem o desenhou deu a ele bastante superfície de asa. Um pouco porque eles queriam ser capazes de arremeter rapidamente.
Então, mesmo que não pensassem que o F-86 se tornaria bom no mano a mano, que ele precisaria ser muito, mas muito manobrável, por acaso tinha tanta asa ali que o avião se tornou um verdadeiro caça mano a mano. Pilotado por veteranos da Segunda Guerra Mundial, o F-86 causou um impacto imediato, derrubando quase 800 MiGs, contra a queda de apenas 78 Sabres. Os americanos atingiram uma capacidade de destruição muito alta, 10-1, por razões muito simples. A qualidade dos pilotos americanos era notável. Se eu tivesse que escolher entre o MiG-15 e o F-86 Sabre, há um fator claro que os diferencia. O Sabre tem um visual bem melhor. Ele parece um caça. Já o MiG mais parece um trator. Comparados aos caças de hoje, os dois jatos são desatualizados e primitivos, mas poucos aviões cumpriram tão bem a tarefa projetada para que realizassem. Tanto o F-86 Sabre como o MiG-15 eram um avião certo na hora certa, e os dois merecem um posto de destaque na história da aviação. Então, comparando nossa matriz, podemos ver que o MiG-15 ultrapassa o Sabre no quesito fator medo. Mas o F-86 dá o troco com uma capacidade de destruição bem maior, ganhando do MiG por incríveis 10-1. Os dois projetos se baseiam muito em cópias da tecnologia alemã de movimento de asa e no desenho inglês de motor. Então, em inovação, o MiG e o Sabre estão empatados. Os dois caças foram produzidos em grande escala, mas o MiG leva vantagem no quesito produção devido à sua reconhecida simplicidade, e esses dois jatos legendários possuem alcance de serviços similares. O resultado? Eles são inseparáveis. O MiG-15 e o F-86 Sabre dividem o quarto lugar. Em terceiro lugar, dos 10 melhores aviões de guerra de todos os tempos, um avião com alcance de serviço invejável e uma reputação de inatingível. O primeiro avião a incorporar titânio em sua construção. Esse jato já conseguiu 15 recordes da aviação mundial em 18 meses de operação. O F-4 Phantom. Fabricante McDonnell Douglas. Motor 2J79 de pós-combustão turbojatos da SPEI. Diâmetro da asa 11,5 metros. Velocidade máxima 2.400 km/h. Comprimento 19 metros. Armamento 4 mísseis AIM-7 Sparrow e 4 mísseis AIM-9 laterais. O Phantom aparece como um dos mais bem-sucedidos aviões de guerra de todos os tempos. E certamente é um dos mais bem-sucedidos aviões do pós-guerra. E ele tem a distinção de ser o segundo jato americano mais fabricado, superado apenas pelo Sabre da North American. O Phantom foi o primeiro avião multiuso usado ao mesmo tempo pela Marinha Americana, na Força Aérea e pelos Marines. E foi o primeiro e único avião usado simultaneamente pela Blue Angels da Marinha e pelos Thunderbirds na Força Aérea. Em produção contínua por 20 anos, de 1959 a 1979. No auge da sua produção, durante a Guerra do Vietnã, 72 Phantoms saíam da fábrica por mês. Mas tem quem o critique. Os pilotos americanos da época do Vietnã diziam que você não perdia nada se o pilotasse de lado em vez de em pé. Porque ele tinha uma péssima aerodinâmica, era horrível. Cada curva específica que você vê no avião com as asas para cima desse jeito e a cauda para baixo daquele jeito são todos curativos aerodinâmicos pela falta de gerência e um bom projeto. É uma tentativa de avião, é um avião mal feito. A única coisa boa nele são os motores. Ele tinha 2 motores grandes demais. Ele era muito pesado. A asa não era grande o bastante para o seu peso. O Phantom era um ônibus bem grande e muito rápido.
Se você tem um ônibus bom e você tem motores grandes, nada pode parar você. Então, o Phantom foi a primeira aeronave que saiu com a nova tecnologia de mísseis. Construído sem nenhuma arma, o Phantom dependia totalmente da nova tecnologia de mísseis. Mas essa primeira geração de mísseis AR-AR não era confiável e as primeiras experiências do Phantom na Guerra do Vietnã foram insignificantes. Foi um avião que nos fez atingir uma triste taxa de igualdade no Vietnã. Durante boa parte da guerra, nós só estávamos conseguindo um empate de 1 a 1 contra pilotos com muito menos sofisticação do que nós. Contra um MiG-21, que é um avião muito mal feito. Eu acho que o avião ganhou uma reputação um pouco fraca no começo, não por causa da sua capacidade geral, mas por causa das táticas que eram empregadas. Depois que essas táticas foram alteradas, você se recupera voltando do lado direito e tendo uma vantagem considerável na taxa de capacidade de destruição. Depois de suas duras lições de iniciante no Vietnã, o Phantom II chegava para cravar um impressionante número de 277 vitórias em combate ar-ar. E a serviço da defesa israelense, o Phantom reclamou 116 vitórias ar-ar em conflitos entre Israel e seus vizinhos árabes. Em termos de fator medo, certamente. Converse com pilotos sírios, fale com os pilotos árabes sobre o assunto. Estamos falando de um avião nas mãos da Força Aérea Israelense, que era um avião superior no Vale de Biga, sendo capaz de derrotar aviões de uma geração melhor que estava sendo usada por pilotos russos em solo sírio. Acho que não há dúvidas que o Phantom revelou ao mundo ser uma aeronave notável. De 1958 até sua aposentadoria a serviço dos Estados Unidos, em 1996, os F-4 Phantoms voaram mais de 27 milhões de quilômetros. O equivalente a um avião voando sem parar por mais de 2.000 anos. Por quase metade do tempo que o homem tem sido capaz de voar a propulsão, o Phantom tem estado em serviço no esquadrão. Ele ainda está lá hoje. Apenas isso já é um bom testemunho. Produzido em grande escala, o F-4 Phantom é recordista em alcance de atuação. Mas o avião ganhou sua terceira posição por ser rápido, durável e letal. Os Phantom foram a base de testes para a tecnologia de mísseis e o avião manteve 5 recordes de velocidade durante 13 anos, até ser vencido pelo avião que ocupa a próxima posição na nossa lista dos 10 melhores caças de todos os tempos. A seguir, o avião que bateu os recordes de velocidade que o Phantom manteve por 13 longos anos. Um lutador com tantas habilidades é geralmente acusado de não lutar honestamente. Se é superioridade aérea que você quer e pode pagar o alto preço da etiqueta, esse é o seu avião. O F-15C Eagle. Fabricante McDonnell Douglas. Motor 2F100 PW100 de pós-combustão turbo da Pratt & Whitney. Diâmetro da asa 12,8 metros. Velocidade máxima Mach 2.5, comprimento 18,8 metros. Armamento, um canhão de 20 milímetros. 4 mísseis AIM-7F Sparrow e 4 mísseis AIM-9L Sidewinders. No meio dos anos 60, a Força Aérea Americana decidiu conquistar uma nova superioridade aérea e trouxe o F-15 Eagle. O termo avião de superioridade aérea foi quase inventado pelo F-15. O F-15 é o oposto do Phantom. Não é feito para voar o mais rápido possível, é feito para voar rápido bastante. O F-15 é projetado para realizar uma tarefa, atingir superioridade aérea. É projetado para ser um avião combatente mano a mano. Demandando. O F-15 entrou em ação pela primeira vez em março de 1978 com a Força Aérea Israelense, voando para dar cobertura a uma operação em solo no sul do Líbano. 5 MiG-21 sírios foram derrubados na primeira missão de abrangência mundial.
E na noite de abertura da Operação Tempestade no deserto, os F-15 derrubaram 38 aeronaves inimigas. O recorde de combate do F-15 é exemplar. Desde 1978, uma força ativa de apenas 396 aeronaves derrubaram 104 aviões inimigos contra nenhuma perda. Nenhum outro avião da história do combate aéreo tem um recorde que chegue perto. O F-15 é bem melhor do que o F-4, que é um grande problema. Ele faz giros melhores, arremete melhor. Na verdade, a reputação do F-15 é tanta que durante a fase de início da Operação Libertação do Iraque, a Força Aérea de Saddam Hussein simplesmente se recusou a voar. Eles sabiam que o F-15 os derrubaria facilmente. A sua agora legendária reputação de matador faz com que ele garanta o máximo em pontos dos quesitos fator medo e capacidade de destruição. Seu sistema de armas de alta tecnologia ganha um nível de pontos notável em inovação. Assim como o fato de ele permanecer na linha de frente da Força Aérea Americana até pelo menos 2028. Perdendo por causa de seu alto custo de manutenção, o Eagle quase consegue chegar ao topo da nossa lista dos 10 melhores aviões de guerra de todos os tempos. Antes de vermos qual foi o avião classificado como o melhor avião de todos os tempos, vamos fazer uma rápida revisão dos outros. Começando a lista em 10º lugar, um avião que precisava provar muito, o F-22 Raptor. Galgando uma 9ª posição, o esquisito, mas mortal Harrier, inglês. Em 8º, o vovô de todos, o Sopwith Camel. Apontando na 7ª posição, o primeiro jato de guerra do mundo, o temível ME-262. Depois, o Spitfire, o mais bonito de todos. Colados em 4º, 2 jatos icônicos que travaram batalhas amargas no auge da Guerra Fria. O MiG-15 e o F-86 Sabre. Em 3º lugar, uma surpresa, o fantástico F-4 Phantom. E em 2º, o F-15 Eagle. Muito briguento, ele não conseguiu o melhor lugar. Então, no melhor lugar, o avião que nossa matriz calculou como o melhor avião de guerra de todos os tempos. Um avião que comprova a regra que diz: o que parece certo é certo. É ele, o melhor dos melhores. O P-51D Mustang. Fabricante North American Aviação. Motor, um motor de 1.600 cilindradas e 61 pistões Merlin da Packard. Diâmetro da asa 11,2 metros. Velocidade máxima 703 km por hora. Comprimento 9,7 metros. Armamento 6 metralhadoras de 50 calibres montadas nas asas. Houveram muitos pretendentes ao cobiçado título de melhor aeronave de todos os tempos. Mas nenhum conseguiu superar o nocaute proferido pelo P-51 Mustang. Eu não tenho dúvida alguma que o P-51D Mustang é o melhor avião de guerra que já foi produzido. O cockpit é lindo, ele parece um guerreiro em forma de avião. Ele tem tudo, está ali, tem ótima visibilidade. Se você quiser ter um bom cockpit de guerreiro, o Mustang oferece isso. Sua mistura única de incrível resistência com alta performance, poder de fogo devastador e longa durabilidade dá ao P-51D seu posto bem merecido no topo de nossa lista. O Mustang é um tubarão malvado, é uma máquina de matar. Um dos poucos aviões que foram concebidos, desenvolvidos e feitos em grande escala durante os 6 anos da guerra. O P-51 acabaria estabelecendo a superioridade aérea sobre a Europa nazista ocupada. Mas, em 1940, o Mustang era um avião sem reputação. Modelos anteriores deixaram muito a desejar. Em altitudes muito elevadas, o motor do P-51 era facilmente ultrapassado.
E o avião não era páreo para o Spitfire, que havia sido projetado para substituí-lo. Mas em 1942, a carroceria do P-51 foi então combinada com o agora famoso motor inglês Merlin, fazendo nascer o P-51D e uma lenda. Se você colocar o Spitfire contra o P-51D Mustang competindo para ver qual se sobressai, o Mustang vai definitivamente ganhar de longe. Porque o Mustang resolve muitos dos problemas do Spitfire. Ele tem aquele alcance extra. Ele tem aquela excelente supercarga, que dá aquele a mais nas performances em altas altitudes. Ele tem um armamento mais pesado. Este P-51D com motor Merlin ficaria famoso por suas missões com os bombardeiros. No verão de 1943, os aliados lançaram uma ofensiva combinada de bombas contra a Alemanha nazista. A campanha americana se baseava na crença de que fortalezas voadoras fortemente armadas e bombardeiros poderiam se defender contra aviões de ataque alemães. Mas os ataques à luz do dia sofreram muitas perdas e logo ficou óbvio que os bombardeiros precisavam de apoio de um avião de guerra na escolta. A introdução do Mustang mudaria o curso da guerra. As duas coisas eram muito boas. Simplesmente ter um bom motor e uma boa carroceria. A outra coisa muito boa que também foi vista como perfeita pela Força Aérea era o tanque na barriga do avião. Preenchido com tanques externos de combustível, o alcance do Mustang foi estendido para quase 3.200 quilômetros, tornando-o o único avião aliado capaz de escoltar os bombardeiros aliados em incursões de ataque de longas distâncias. Foi o primeiro avião a se deslocar de uma só vez a Berlim. Esse era o ponto crucial, lutar para destruir o centro de gravidade do inimigo. Era o coração do regime nazista. Você tinha que atingir Berlim. E se você vai fazer isso à luz do dia, você tem que se proteger. E o único avião que poderia fazer isso era o Mustang. Ele cumpriu sua missão melhor que qualquer outro avião que tivesse feito isso antes. Particularmente o seu longo alcance, escoltando em altas altitudes e no alto, naquele ambiente, ele era uma máquina de matar. Ele fez um ótimo trabalho. O Mustang fez seu trabalho tão bem que depois de sua introdução em 1944, os índices de baixas foram reduzidos em 75%. Na verdade, os P-51D americanos destruíram quase 5.000 aeronaves inimigas na Europa, tornando-o o maior avião de guerra em cena. É uma aeronave que é impossível parar de elogiar. E para mim um fator crucial foi um chefão do Reich, Göring, o cabeça da Força Aérea Alemã, ter feito isso. Em 1948, saiu do Ministério da Aeronáutica alemão e um avião sobrevoava o local. Era o Mustang. Ele o reconheceu, virou para o seu assistente e disse: "A guerra acabou. Nós perdemos." Mas a história do Mustang não termina aí. O Mustang foi capaz de atuar no mesmo campo de batalha, no mesmo céu, como uma aeronave a jato depois da guerra. Ainda foi possível usar Mustangs na Coreia. Durante a Guerra da Coreia, os P-51D derrubaram 12 MiG-15. Que melhor testamento para a performance do Mustang do que derrubar o jato mais refinado que a União Soviética já produziu? Embora o Mustang não seja capaz de alcançar uma aeronave a jato em uma corrida aérea, isso não é necessário, não é uma disputa. O que é necessário no ar para o combate são transições rápidas, mudanças rápidas de direção. E o Mustang é impecável em executar mudanças rápidas de direção, não importa qual seja o avião do outro piloto. E levar uma bala do Mustang é fácil, esteja você voando em seu jato ou usando uma aeronave movida a pistão. O Mustang pontuou brilhantemente em todas as categorias. Sua constituição relativamente simples e layout metódico não são inovadores, mas em todas as outras categorias, o Mustang atinge alta pontuação. Então aqui está, 10 aeronaves que moldaram o mundo. Mas é o Mustang P-51D que merece o título de melhor dos melhores.
Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.